Olá pessoal, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Hoje falando sobre autismo, rotina e autonomia. O que é autismo? Um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízos de funcionamento cerebral, que dificulta a capacidade de fala, comunicação e interação social, que chamamos de comunicação social, e junto a isso é comum se observar a presença de comportamentos, atividades e interesses que têm um padrão de repetição estereotipado. Essa é a díade que classifica o diagnóstico para o autismo. E é um sujeito que traz aí dificuldades em situações de mudanças, especialmente quando se trata de rotina, de atividades do dia a dia, de habilidades sociais diversas. Mas o que é rotina? Rotinas são estratégias que todos nós utilizamos, que são situações importantes no nosso contexto de autonomia e de organização do dia a dia. Por que a gente organiza rotinas? Porque é um organizador do nosso dia a dia. Isso serve para que a gente se ajuste às relações sociais, ao lazer, ao trabalho, né? E para tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Cotidiano são todas as atividades que realizamos no nosso dia a dia, incluindo aquelas que planejamos e aquelas que surgem de forma inesperada. Nesse contexto, rotina é um hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona de uma situação qualquer, é um costume, é um hábito, é uma prática, e que faz parte da vida de qualquer pessoa. Eu não posso estimular a rotina numa pessoa com autismo. Pode. Rotina é uma organização. Eu não posso estimular a rigidez dessa rotina e não buscar por situações que facilite outras situações inesperadas que é comum acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, todo mundo precisa de rotina, precisa de hábito, precisa de situações, especialmente se tratando de autismo, eu não posso esquecer que são sujeitos que precisam da previsão das coisas. Se organizam melhor porque necessitam saber como vai funcionar o seu dia a dia. E aí já falamos que é importante utilizar-se para essa organização de instrumentos visuais que retêm a informação com melhor qualidade, tá? Nesse contexto das rotinas, a gente entra com um termo que a terapia ocupacional também trabalha como ferramenta, né, de abordagem para situações diversas nos seus pacientes, que são atividades da vida diária, ou AVDs, que é qualquer atividade que esteja de alguma forma ligada à nossa rotina. São atividades que realizamos de forma espontânea, de forma automática muitas vezes, e na maioria das vezes até sem prestar atenção. Na pessoa com autismo pode haver um prejuízo nessa autonomia para essas atividades, que envolve capacidade de higienização, comunicação, locomoção, vestuário, alimentação, brincar. Então, tudo isso são considerados atividades da vida diária que pode ter um prejuízo significativo aí em se tratando de pessoas com autismo. Daí a importância da abordagem do terapeuta ocupacional em trabalhar sensorialmente com essa criança e trabalhando questões que levem essa criança a tornar-se um adolescente ou um adulto que tenha capacidade de autogerenciar atividades que são importantes para a sua autonomia. E nesse contexto a família entra com um papel significativo. A pessoa com autismo tem uma tendência, nesse contexto, a se fixar em rotinas. Ela necessita de ajuda visual, como já falamos, para manter a ordem das coisas. E nessa situação aí da atividade da vida diária, pode ser que ela muitas vezes fixe em fazer a mesma coisa do mesmo jeito, muitas vezes dificultando até ao cérebro novas possibilidades de flexibilização. Então, desde pequena, a criança cria, enquanto autista, cria uma forma de se organizar, e aí surge o padrão de comportamento repetitivo, que faz com que ela funcione utilizando-se dos mesmos estímulos, porque já sabe como funciona. E aí é importante que a gente respeite, mas não deixe de oferecer oportunidades para que essa mudança neuronal aconteça e ela tenha outras possibilidades de exercício diário. Quando tentamos, naquela criança com rigidez dessa rotina, quando tentamos mudar ou bloquear alguns desses comportamentos repetitivos, geram certo desconforto ou desorganização na criança. A perda da previsibilidade, nesse caso,
porque vai acontecer se eu mudo alguma coisa sem antes preparar a criança para isso, é sinônimo aí de uma má resposta por parte dela, tornando, nesse contexto, aí, a criança confusa, ansiosa e até mesmo agressiva em alguns momentos por não saber lidar com isso que é inesperado para ela. Isso pode gerar aí o que a gente chama de comportamento disruptivo, que é estar frente a uma nova situação que eu não sei como administrar e eu acabo me desorganizando. À medida que a criança vai amadurecendo e os estímulos vão acontecendo nos espaços clínicos, institucionais e principalmente familiar, esses padrões de comportamento vão gradativamente mudando, desde que a criança seja oportunizada a esse exercício. E vai transformando essas rotinas e rituais em padrões exemplares que a gente vai chamar de habilidades, que é a capacidade aí de criar possibilidades, né, por si mesmo para exercer qualquer atividade que seja importante para o seu dia a dia. Então é importante que a gente busque por estratégias que ensinem a criança a quebrar rotinas e a lidar com mudanças. Por isso é importante antecipação de acontecimentos, avisar com antecedência, introdução gradual de mudanças progressivas, não de forma súbita, oferecer diferentes possibilidades a essa criança, oferecer pistas visuais, se ela for mais visual para isso, começar a partir de elementos que interessem a ela, olha aí de novo o respeito ao hiperfoco, ao interesse monotemático, que a gente possa promover gradativamente a habituação sensorial, não se esconder, mas estar sempre ali em ambientes sensoriais para que ela possa ir administrando e internalizando melhor isso. Isso gera melhor convívio social, tá? Então é importante nesse contexto aí novas possibilidades para que a criança possa gradativamente se ajustar e esse quadro de rotinas, de autonomia, né, de independência em atividades do dia a dia seja de fato uma situação que venha a ser gradativamente construída na vida dela. O que a gente espera enquanto profissional e vocês enquanto família é que a pessoa venha a se tornar independente de vocês, tá? Proteger em excesso, fazer por ela, achar que ela é incapaz, achar que o bichinho é doentinho ou coisa do tipo, não ajuda. Atrapalha. Eu sei que muitas vezes a intenção é cuidar, mas o cuidado em excesso atrapalha. Deixe a criança fazer, ofereça estratégias, apresente como ela funciona, faça exemplificando como ela acontece, mas deixe que a criança experimente, seja oportunizada a fazer. Mesmo que depois você vá por trás e vá fazendo os ajustes que achar necessário. Mas é preciso que a experimentação aconteça. Se eu não faço, eu não tenho como desenvolver essa habilidade. E a habilidade é um treino que a gente vai precisar fazer em se tratando de pessoas com autismo. Rotina é necessária na vida de todos. Do autista não é diferente. Mudar rotinas vai acontecer independente de você planejar ou não. E é importante que eu esteja apto a lidar com essas mudanças, com o inesperado, gerando aí menos desconforto. Transforme o seu filho, o seu paciente, em alguém independente. Eu, como terapeuta ocupacional, tenho esse papel de estimular, mas a família tem o papel de continuar essa estimulação. Não dá para fazer isso sozinho enquanto clínica, enquanto escola. A família tem um papel muito representativo e é preciso que ela tome posse desse papel, tá? Fica a dica de hoje. Dica de leitura, Ensino de Habilidades Sociais para Pessoas com Autismo. É um livro muito interessante que trabalha estratégias de ensino para diversas habilidades que são importantes para essa autonomia em se tratando da pessoa com autismo, para que a gente possa transformar aí o nosso paciente, o nosso aluno, o nosso filho em um sujeito que vá para o mundo, que se vire dentro de casa sozinho, que saiba se virar sozinho. Mas para que isso aconteça, é preciso que oportunizemos. Deixemos que eles façam, errem, façam de novo, que eu vá ali por trás e ajeite, que eu vá junto com ele e ajude, mas é preciso que o oportunize. Sem a experimentação, não há sucesso. E o sucesso depende disso, que a gente seja oportunizado e que eu acredite que o outro é capaz de fazer. Essa é a dica de hoje. Abraço e até breve.